Meus amigos, quero lhes chamar a atenção para o conteúdo desse vídeo que irei lhes apresentar, pois ele lhes trará muitas revelações. Hoje eu quero te convidar a embarcar numa jornada pela história. Não uma história qualquer, mas a história da fé. A história de como o verdadeiro evangelho do reino, iniciado por Yehoshua, o Messias, foi sendo lentamente corrompido, usurpado e transformado em um sistema humano e religioso, que em muito se distancia do ensino original dos apóstolos. Vamos caminhar desde os dias da Igreja primitiva, atravessando os séculos da cristandade imperial, a reforma protestante e os movimentos modernos até os dias de hoje. Tudo com base na Escritura, na verdade revelada, e com olhos espirituais bem abertos. Ano 33 depois de Cristo, o início do caminho. Yehoshua é crucificado, ressuscita e ascende aos céus. Os discípulos começam a pregar o evangelho com poder. Os seguidores são conhecidos como o Caminho, Atos capítulo 9, versículo 2. Igreja simples, viva e perseguida, sem templos luxuosos, nem hierarquia clerical. Todos os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Atos capítulo 2, versículo 44. Ano 64 depois de Cristo. Perseguições romanas contra os seguidores do Caminho. O imperador Nero César inicia perseguições violentas aos seguidores de Cristo, o Yehoshua. Muitos mártires morrem por se recusarem a adorar César como um deus. Séculos 1 ao 3 depois de Cristo. Igreja sofre a perseguição, mas cresce mesmo assim. A igreja se espalha através dos tempos rapidamente pelo mundo inteiro, apesar das perseguições. Vive na contracultura do Império Romano, fiel à doutrina de Cristo Yehoshua e dos apóstolos. Não havia imagens, nem cultos aos santos ou Maria, apenas o Messias Yehoshua como centro dos ensinamentos. Durante os séculos 2 a 5, Roma assumiu o controle institucional do cristianismo, e isso teve consequências graves. 1. Desligamento das raízes hebraicas. O cristianismo passou a ser promovido como uma religião separada do judaísmo, o que não era a intenção original dos apóstolos. Termos hebraicos foram trocados. Yehoshua virou Jesús, depois Jesus, Miriam virou Maria, Yehudá virou Judas e assim por diante. 2. Cristo europeu. Imagens começaram a retratar Jesus como um homem europeu de pele clara, cabelos lisos e olhos azuis, o que não condiz com um judeu da Galileia do século I. Isso fez parte de um projeto de europeização do Messias e apagamento cultural. Foi apenas linguístico? Não. Foi também ideológico. A Igreja Romana e os poderes europeus buscaram se apropriar da fé e apagar a identidade semita de seus fundadores, Roma Ocidental e Bizantina, o grande desvio. O ensinamento puro dos apóstolos era hebraico em essência, enraizado na Torá, a lei de Deus, centrado no Messias Yehoshua, livre de paganismo, voltado para a justiça, amor e fidelidade a Deus. Mas Roma, tanto no Ocidente quanto no Oriente Bizantino, usurpou esse caminho e fez profundas distorções. O que Roma fez com o verdadeiro ensinamento dos apóstolos? Mudou nomes. Yehoshua virou Jesus. Miriam virou Maria. Shaul virou Paulo. Kefa virou Pedro. Iacove virou Tiago, tudo para parecer greco-romano. 2. Sincretizou com o paganismo. Misturaram festas pagãs com a fé bíblica. Natal no solstício, Páscoa misturada com costumes babilônicos. Adotaram imagens, ídolos, rituais, vestes sacerdotais romanas. Institucionalizaram o poder. A fé virou um império político, Império Romano Cristão. O imperador Constantino, em 325 depois de Cristo, usou o cristianismo como ferramenta de controle, sem se submeter ao verdadeiro Messias. Perseguiram os guardadores da Torá, cristãos que guardavam o Shabat, sábado. As festas bíblicas e o nome verdadeiro foram chamados de hereges. Muitos foram mortos, silenciados ou forçados a se submeter. Mas a verdade nunca foi destruída. Apesar das distorções de Roma, muitos remanescentes fiéis guardaram o ensino dos apóstolos.
A palavra foi preservada em manuscritos antigos. Isaías capítulo 1, versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Comparativo, ensinamentos originais, versos, distorções de Roma. Nome do Messias, Yehoshua, salvação de Iá. Nome alterado para Jesus, forma latinizada e helenizada. Torá, lei de Deus, como instrução viva. Torá considerada abolida ou legalismo. Festas bíblicas, Pesach, Shavuot, Sukkot, etc., substituídas por festas pagãs, Shabat, sábado, guardado como o dia santo, mudança para o domingo, por decreto de Constantino, 321 depois de Cristo. Roma introduziu as imagens, cruzes, relíquias, ídolos e santos. Discípulos, simples a comunhão em casa, santidade. Roma, hierarquia sacerdotal, templos luxuosos, autoridade papal. Imersão, mikveh, como batismo consciente. Roma, batismo infantil e ritualizado como tradição obrigatória. Língua original, hebraico e aramaico. Roma, troca total por grego e latim, apagando os nomes hebraicos do Cristo Redentor e dos seus discípulos. Roma, cristianismo tornado religião oficial do Império Romano. Concílio de Niceia, 325. Depois de Cristo, os remanescente fiel, desprezado pelo mundo. Roma tornou-se igreja institucional poderosa, aliada de impérios e exércitos. Os seguidores do caminho seguem as verdades ensinadas com base nas Escrituras. Roma, tradições humanas sobrepostas à palavra, dogmas, concílios. Romanos capítulo 1, versículos 20, 21 e 25. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Ano 325 depois de Cristo, Concílio de Niceia. Primeiro concílio ecumênico, convocado pelo imperador Constantino César, define doutrinas oficiais da Igreja, muitas influenciadas por interesses imperiais. Começa a formação de uma religião estatal. Vejamos o que é uma religião estatal. Exemplo clássico: cristianismo como religião oficial do Império Romano. Trazendo para uma linguagem mais simples, é quando a religião se torna o local da elite, mas quem a sustenta são os pobres com seus dízimos e ofertas. Esse formato é totalmente inverso do que foi ensinado por Yehoshua, o Cristo, e seus apóstolos. Lá, os que tinham mais ajudavam os menos favorecidos. Em 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio decretou que o cristianismo niceno seria a única religião oficial do Império Romano, Edito de Tessalônica. A partir daí, o cristianismo romano deixou de ser um movimento de fé separado do mundo para se tornar uma instituição estatal, ligada ao trono, à política e ao exército. Todas as outras crenças passaram a ser perseguidas ou banidas com a morte. A partir do momento que a igreja se tornou estatal, ela passou a servir aos interesses políticos em vez de seguir exclusivamente o ensino de Yehoshua. Agora surgiu as cruzadas, inquisições e um modelo de igreja institucionalizada que usurpou o evangelho do Yehoshua, o Cristo Salvador. O meu reino não é deste mundo, disse Cristo em João capítulo 18, versículo 36. Controle estatal. O governo escolhe líderes religiosos e define doutrinas. Financiamento público. O Estado paga salários de clérigos e constrói templos. Obrigatoriedade. A religião oficial é ensinada nas escolas e imposta ao povo. Perseguição a dissidentes. Quem não segue a religião do Estado é marginalizado ou punido na maioria das vezes com a morte.
Na Bíblia, isso é o oposto da fé verdadeira, ensinada por Yehoshua, o Cristo Salvador, e seus apóstolos. Os apóstolos nunca buscaram apoio do império. Yehoshua nunca uniu seu reino à política desse mundo, seja ela qual for. A igreja primitiva era perseguida, mas livre do controle humano, ou seja, não seguia interpretações humanas, bem diferente do que se vê nos dias de hoje. Não é por acaso que o Deus eterno está fazendo um chamado. Então ouvi outra voz do céu que disse: saiam dela, meu povo, não participem de seus pecados, ou serão castigados com ela. Pois os pecados dela se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de seus atos perversos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 e 5. Ano 380. Depois de Cristo, o cristianismo romano como religião oficial. O poder do império se funde com a estrutura da igreja. Aqui podemos perceber que a segunda besta do Apocalipse capítulo 17 está se reorganizando, ou seja, mudando de aparência. Séculos 4 ao 6, a formação da Igreja Católica Romana. Doutrina do purgatório, missas como sacrifícios, título de Papa como vigário de Cristo, ou seja, o líder religioso passa a ser o mediador entre as pessoas e Deus. Yehoshua, o Cristo Salvador, deixa de ser o único mediador, sendo que em primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz o oposto: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo, o Yehoshua, o Salvador. Ano de 1054, Cisma do Oriente. Separação entre Igreja do Ocidente, Católica Romana, e Igreja do Oriente, Ortodoxa. A Igreja Católica Romana consolida seu poder religioso e político na Europa. Séculos 10 e 15, Idade das Trevas Espirituais. Venda de indulgências, corrupção, domínio sobre reis e nações. Bíblias proibidas ao povo, só o clero tinha acesso. 1517, Reforma Protestante. Martinho Lutero fez reformas mais, assim como o bizantino e a romana. Também não seguiu a origem dos ensinos dos apóstolos e não voltou à verdadeira origem e nem à verdade. Vamos entender isso com clareza espiritual e histórica. O evangelho de Lutero era diferente do evangelho apostólico? Sim, em vários aspectos. Lutero rompeu com muitas heresias de Roma, mas não retornou completamente à doutrina dos apóstolos como ensinada por Yeshua e seus discípulos judeus. Entre as distorções que Lutero manteve ou criou, em 1517, Lutero denunciou as vendas de indulgências, pagamentos pela salvação. Criticou o poder do Papa como autoridade máxima. Defendeu que a salvação é pela fé e pela graça, não por obras humanas. Ele inicia a chamada Reforma Protestante, um movimento contra os abusos da Igreja Católica Romana. Apesar da coragem e impacto, Lutero não retornou às raízes originais da fé. Aspecto que Lutero manteve: nomes greco-romanos continuou usando Jesus, Maria, Pedro, etc. Domingo como dia santo. Manteve o culto no domingo, não restaurou o Shabat. Rejeição à Torá. Ensinou que a lei, Torá, foi abolida para os crentes. Ruptura com Israel. Ensinou duramente contra os judeus, com palavras que inspiraram até o antissemitismo. Teologia ainda romana. Manteve muitas doutrinas herdadas de Roma, como Trindade Clássica, batismo infantil, etc. Evangelho de Lutero, Reforma Protestante. Evangelho de Yehoshua e dos seus apóstolos. Base do Evangelho: arrependimento, fé viva e obediência à palavra. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus, o Yehoshua, começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O primeiro chamado de Yehoshua não foi crer, mas arrepender-se, metanoia, mudança de mente e caminho. Atos capítulo 3, versículo 19. Agora arrependam-se de seus pecados e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Pedro chama o povo ao arrependimento como condição para o perdão verdadeiro. O verdadeiro evangelho ensina que devemos arrepender-nos, mudar de mente e comportamento, crer no Messias Yehoshua, obedecer aos mandamentos de Deus como fruto da fé
2. Fé e obras, fé que gera frutos. Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim como o corpo sem fôlego de vida está morto, também a fé sem obras está morta. Vemos, portanto, que somos declarados justos por meio das obras e não apenas pela fé. Sem ações concretas, a fé é inútil diante de Deus. A fé verdadeira não é apenas crer com a mente, mas viver com obediência. Se revela por amor, obras e frutos. João capítulo 15, versículo 8. Produz transformação e conformidade com a vontade de Deus. A fé se torna visível por meio do que vivemos, fazemos e obedecemos. 3. Torá, lei de Deus, cumprida em Cristo, mas ainda santa, justa e boa. Romanos capítulo 3, versículo 31. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Romanos capítulo 7, versículo 12. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19. Yehoshua confirma a validade da lei e diz que ela não passará enquanto o céu e a terra existirem, e eles ainda existem. Paulo deixa claro que a fé não anula a lei, mas a estabelece, confirma, dá firmeza. Yehoshua veio cumprir e confirmar a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17. A fé confirma a lei, não a anula. Romanos capítulo 3, versículo 31. Os santos obedecem aos mandamentos e têm fé em Yehoshua. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. O povo fiel dos últimos dias é descrito como guardando os mandamentos e tendo fé em Yehoshua, ambos juntos. 4. Dia de culto, Shabat, sábado. Os discípulos guardavam. Yehoshua tinha o costume de guardar o sábado e participar das leituras da Torá. Quando Paulo e Barnabé saíram da sinagoga, o povo os convidou para falar mais sobre o mesmo assunto no sábado seguinte. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Portanto, ainda há um descanso sabático para o povo de Deus. A palavra usada no original é sabatismos, que significa observância do sábado, mostrando que o sábado ainda permanece para os que crê. Há um sábado reservado para o povo de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 9. 5. Israel e o povo judeu continuam no plano de Deus. Romanos, capítulo 11. Acaso Deus rejeitou seu próprio povo, o povo de Israel? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu próprio povo, que ele escolheu desde o princípio. Romanos capítulo 11, versículo 11. Será que o povo de Deus tropeçou e caiu para sempre? De modo nenhum. Sua desobediência permitiu que a salvação fosse oferecida aos gentios. Mas isso aconteceu para que o povo de Israel sentisse ciúmes e desejasse a salvação. Deus usou a entrada dos gentios, não para substituir Israel, mas para provocar arrependimento e retorno. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus, 144.000 de todas as tribos de Israel. Tribos de Israel são seladas e preservadas no fim dos tempos, prova clara de que Deus não as esqueceu. Apocalipse capítulo 21, versículo 12. A muralha da cidade tinha 12 portas, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. A Nova Jerusalém tem portas com os nomes das tribos de Israel, mostrando que Israel é parte eterna do plano de Deus. 6. Postura com os judeus. Respeito, amor e esperança de salvação. Romanos capítulo 10, versículo 1 e Romanos capítulo 11, versículos 11 ao 15. Eles são o povo escolhido de Deus, os filhos adotivos. Ele lhes revelou sua glória, fez alianças com eles, deu-lhes sua lei, o privilégio de o adorar e as promessas. Seus antepassados são os patriarcas, e Cristo mesmo era judeu quando veio em corpo humano. O amor de Deus por Israel ainda permanece. Paulo, cheio do Espírito, revela o coração de Yehoshua, que daria tudo por Israel.
Paulo deseja a salvação de Israel. Romanos capítulo 10, versículo 1. Israel não caiu para sempre. Romanos capítulo 11, versículo 11. 7. Palavras sobre os judeus de Yehoshua, chorou por Jerusalém e orou. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus, o Yehoshua, disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Enquanto isso, os soldados lançaram sortes para decidir com quem ficaria a roupa de Jesus, o Yehoshua. Esse versículo mostra o amor e perdão de Yehoshua, mesmo no momento da cruz. O amor de Yehoshua por Israel permanece fiel, mesmo quando Israel o rejeita. Romanos capítulo 11, versículos 1 e 2. É aliança eterna, baseada em promessas feitas aos patriarcas. Romanos capítulo 11, versículos 28 e 29. Envolve redenção, restauração e glória futura. Romanos capítulo 11 e Romanos capítulo 12, versículo 26. Motiva o evangelho ser pregado primeiro aos judeus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Evangelho reformado de Lutero. Fé somente, sola fide, quase sem obras. 2. Obras vistas como inúteis para a salvação. 3. Torá, lei de Deus, vista como oposta à graça. 4. Desprezada a guarda do dia Shabat, sábado, dia de culto. Domingo, seguindo tradição católica. 5. Igreja substitui Israel, teologia da substituição. 6. Postura com os judeus começa com tolerância, mas termina com ódio violento e condenação. Palavras sobre os judeus. Lutero escreveu: queimem suas sinagogas, destruam suas casas. Lutero e o desprezo pelos judeus. Depois de perceber que os judeus não se converteriam ao evangelho reformado dele, Lutero passou a demonstrar ódio e desprezo, especialmente na obra Sobre os Judeus e Suas Mentiras, ano de 1543. Trechos chocantes. Queimem suas sinagogas e escolas, destruam suas casas. Confiem seus bens ao fogo e ao vento. Proíbam os rabinos de ensinar. Forcem-nos a trabalhos forçados ou expulsem-nos. As consequências sofridas pelos judeus após a reforma. Infelizmente, os judeus continuaram sendo perseguidos, tanto por católicos quanto por protestantes. Após Lutero, o que aconteceu? Época, região, acontecimento. Alemanha luterana, proibição de judeus em cidades, sinagogas queimadas, livros sagrados destruídos. Europa Central, expulsões, guetos, humilhações públicas. Séculos 17 ao 19, os judeus foram acusados de deicídio, matar Deus. Isso foi trazido como herança da Igreja Romana. Nazismo, século XX. Hitler citou Lutero em seus discursos. A reforma preparou o solo cultural para o antissemitismo moderno. Vejam o discurso de Hitler. Estou apenas fazendo o que Lutero recomendou. Adolf Hitler, em discurso no ano de 1941. A Igreja Romana e suas filhas unidas no desprezo a Israel. Todas ensinaram que Deus rejeitou os judeus. A Igreja é a nova Israel. O Antigo Testamento está abolido. Disse que o povo judeu é amaldiçoado. Isso alimentou séculos de ódio, expulsão, massacre e negação do papel eterno de Israel no plano de Deus. O evangelho de Lutero era diferente do evangelho apostólico? Sim, em vários aspectos. Lutero rompeu com muitas heresias de Roma, mas não retornou completamente à doutrina dos apóstolos como ensinada por Yehoshua e seus discípulos judeus. Entre as distorções que Lutero manteve ou criou, substituição da fé viva por uma fé teórica. Lutero enfatizava somente a fé, mas muitas vezes sem ligação com arrependimento prático, obediência e transformação real, como vemos no ensino de Tiago e João. Ele rejeitou a epístola de Tiago como epístola de palha, ou seja, pouco valor, justamente porque Tiago ensina que fé sem obras é morta. Teologia da substituição contra os judeus. Os apóstolos, como Paulo, Pedro e João, nunca anularam a Torá,
mas sim rejeitaram sua distorção legalista. Lutero, porém, foi mais longe. Ele tratou a lei com desprezo e dividiu radicalmente lei e graça, indo além do ensino de Paulo. O Evangelho dos Apóstolos, Yehoshua, Pedro, Paulo, João, incluía: elemento Evangelho dos Apóstolos, arrependimento, metanoia real, mudança de vida, fé com obras vivas. Não apenas crer, mas andar como ele andou. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Torá no coração, a nova aliança é escrita na mente e no coração. Jeremias 31, 33, Hebreus 8, 10. Respeito ao povo judeu, Paulo chama os judeus de amados por causa dos patriarcas. Romanos 11, 28. Unidade com Israel fiel. Gentios são enxertados na oliveira de Israel, não substituem. Romanos capítulo 11. Lutero não pregava esse evangelho puro. Ele misturou verdades com mentiras do catolicismo, como a guarda do domingo em vez do Shabat, desprezo à lei, antissemitismo. Ele não ensinou o Yehoshua das escrituras hebraicas, mas sim uma teologia europeia reformada e, sobretudo, enganosa. Martinho Lutero denunciou os escândalos, mas não retornou ao fundamento dos apóstolos. E por isso, de fato, ele apenas gerou as filhas de Roma, as igrejas protestantes, que mantiveram estruturas, datas, nomes e doutrinas herdadas da mãe romana, mas com aparência de liberdade. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Martinho Lutero saiu de Roma, mas continuou nos caminhos dela, seguindo a trilha iniciada por Constantino, que misturou o evangelho com poder político, paganismo e distorção. Gálatas capítulo 1, 8. A palavra que julga as distorções. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Isso é direto e forte, e vale para Roma e seu evangelho corrompido. Lutero e suas reformas parciais. Igrejas modernas que vendem milagres, riquezas e fazem shows como se fossem evangelho. Portanto, Roma está amaldiçoada. E também as suas filhas, se não voltarem à raiz, e tudo leva a crer que não irão. Porque os verdadeiros apóstolos disseram: adoro o Deus. Substituem o espírito da verdade por emocionalismo ou ritualismo, cometendo assim muitos pecados. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Pentecostalismo e neopentecostalismo, século XX. Características: ênfase no Espírito Santo, dons espirituais, que na verdade nem era o Espírito Santo, mas sim o espírito do engano, falsas curas e milagres. Crescimento global, especialmente entre os pobres, onde se aproveitaram do desconhecimento da grande maioria. Desvios frequentes, comercialização da fé, teologia da prosperidade, confundir bênção com riqueza. Líderes se tornam celebridades religiosas. Surgiu então os conhecidos levitas modernos, títulos dados àqueles que têm dentro das instituições religiosas algum cargo, como por exemplo, os músicos. Isso é outra forma de enganar os leigos de conhecimento da Bíblia, porque os levitas eram uma das 12 tribos de Israel, e a eles Deus instituiu os dízimos, porque eles não tinham terras para plantar como as demais tribos. Surgem também os shows, emocionalismo, doutrinas antibíblicas. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios. Marcos capítulo 13, versículo 22. As filhas de Roma, Apocalipse capítulo 17. As igrejas protestantes, mesmo fora de Roma, mantiveram Roma em seu interior. Permaneceram filhas espirituais dela, assim como as igrejas modernas. Muitas se aliaram à política, ao dinheiro e ao poder, como Roma fez, e assim tem sido também em nossos dias. Afirmam conhecer a Deus, mas o negam por seu modo de agir. São detestáveis, desobedientes e incapazes de fazer qualquer coisa boa. Tito capítulo 1, versículo 16. Falam como crentes, mas vivem como ímpios.
O testemunho verdadeiro não está na boca, mas nos frutos. Mateus capítulo 7, versículo 16. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, com um cálice de ouro na mão, cheio das abominações. Apocalipse capítulo 17, versículo 4. Corrompeu a fé pura com poder político, idolatria e doutrinas humanas. Adornou-se com ouro, púrpura, tronos e controle sobre os reis da terra. As filhas, igrejas reformadas, nascem em reação, mas não se separam da herança doutrinal de Roma. Misturam fé com política, nacionalismo, capitalismo e vaidade religiosa. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Criam impérios evangélicos com sede de lucro e influência. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Essa é a fé que o mundo rejeitou, que Roma tentou apagar, que Lutero não restaurou, mas que o Espírito está soprando de volta. Para os corações que ouvem o chamado. A voz que clama, sai dela, povo meu. Século 21 agora. Muitos estão voltando ao nome verdadeiro, Yehoshua, rejeitando o sistema religioso babilônico. A verdadeira restauração está no retorno ao ensino dos apóstolos, ao Messias Yehoshua, à Torá, ou seja, o Antigo Testamento como alicerce, ao Shabat como sinal e ao Espírito da verdade que guia para toda a justiça. Conclusão. Roma, a mãe. As igrejas reformadas são as filhas. O sistema inteiro está corrompido. Só há um caminho: voltar à rocha dos apóstolos e profetas, com Yehoshua como a pedra principal. Há várias passagens em que os apóstolos confirmam que não criaram uma nova religião, mas seguiram a tradição dos profetas e o fundamento eterno da palavra. A fé dos apóstolos é continuação, não ruptura, e está enraizada na Torá, nos profetas e nos escritos. A base da fé é apóstolos mais os profetas, unidos. Yehoshua é a pedra angular, não o Papa, nem Lutero, nem igreja alguma. Atos capítulo 24, versículo 14, palavras do apóstolo Paulo. Admito que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio na lei de Moisés e nos escritos dos profetas. Paulo seguiu o caminho, não o cristianismo romano. Cremos no Deus dos patriarcas, na Torá, lei de Moisés e nos profetas. A fé dos apóstolos não nasceu em Roma. Não começou com Constantino nem com Lutero. Ensino de Gálatas capítulo 1, versículo 8, com as passagens que mostram a fidelidade dos apóstolos às escrituras dos profetas. O texto está organizado como uma declaração contra as distorções religiosas e um chamado à restauração da fé original. O caminho antigo, a verdade que não mudou. Com base em Gálatas 1:8 e nas Escrituras. A fé verdadeira não nasceu em Roma, não foi inventada por papas, nem por concílios, nem por homens que vestem púrpura e constroem tronos sobre mentiras. Ela nasceu no deserto do Sinai, foi selada pelos profetas com sangue e obediência, e foi vivida pelos apóstolos, que andaram com o Cordeiro Judeu, Yehoshua. Toda a Escritura é inspirada por Deus, disseram os apóstolos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Mais que Escritura, a mesma que Roma distorceu, a mesma que Lutero rejeitou, a mesma que as filhas protestantes e evangélicas ajudou, compartilhe com outras pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo e junte-se à nossa comunidade, os seguidores do caminho. E juntos vamos espalhar a verdade de Cristo, o Yehoshua, a verdade que libertará. Deixe o seu like, ative o sininho e inscreva-se para receber mais conteúdo.